Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, com muita alegria, nós vamos falar sobre uma figura muito importante para a nossa igreja. Um homem que recebeu uma missão muito especial de Jesus e que contribuiu para que o Evangelho chegasse até a cada um de nós. Eu estou falando de São Paulo, o apóstolo Paulo, um homem responsável por levar a mensagem de Jesus aos gentios, ou seja, para o povo que não era judeu. São Paulo, ele não conviveu com Jesus, mas seu papel foi tão importante que a tradição da igreja não hesita de o chamar de apóstolo. Para nós termos uma ideia, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos por São Paulo. Ele nasceu aproximadamente 4 ou 5 anos depois de Jesus. Ele era judeu, apesar de não ser da Terra Santa. Ele nasceu no atual território da Turquia, em uma cidade chamada Tarso. Por isso, Paulo era conhecido como Paulo de Tarso. Saulo e, posteriormente, Paulo foi educado muito cedo na lei judaica. Seu mestre na lei judaica foi Gamaliel. Ele era versado, conhecedor profundo do Antigo Testamento. Com certeza, sabia se portar diante da sociedade. Era um cidadão romano respeitado e reconhecido pela sua firmeza para com o cumprimento da lei. Veja como Deus, desde o início da vida de Paulo, ele vai preparando esse seu filho para que pudesse exercer, para que pudesse cumprir essa sua vontade, cumprir essa missão de levar o nome do seu Filho, de Jesus Cristo, a todas as criaturas, até os confins da terra, como vai dizer a própria Escritura. Com o crescimento do cristianismo, os judeus que não se converteram começaram a perseguir os cristãos. Ora, Jesus foi perseguido. Obviamente, seus discípulos também seriam. Saulo estava presente no martírio do primeiro cristão, Santo Estevão, por volta do ano 34, 35, logo após a paixão de Jesus Cristo. E Paulo aprovou aquela situação, como nos mostra o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, que vai nos dizer dessa forma, a partir do versículo 57. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que exclamava: Senhor Jesus, acolhe meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Saulo se dispôs a perseguir os cristãos, porque achava que estava fazendo a coisa certa. Por ser tão firme nas suas convicções religiosas, por ser tão ferrenho judeu, ele se dispôs a perseguir todos aqueles que falassem o nome de Jesus Cristo. Aliás, foi o que ele foi fazer em Damasco, quando foi encontrado, quando foi interceptado, alcançado por uma luz, como narra também o livro dos Atos dos Apóstolos. Esse texto é especial, esse texto é muito importante porque narra uma experiência, a experiência que Saulo fez pessoalmente com Jesus Cristo.
Jesus Cristo o questiona: por que me persegues? Ora, Saulo estava a perseguir a igreja de Cristo, seus apóstolos, seus seguidores, aqueles que proclamavam a Jesus Cristo. Paulo não conviveu com Jesus, mas Jesus, como cabeça da igreja, se preocupa e questiona aquele homem que seria o maior evangelizador de todos os tempos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do versículo 1, vai dizer assim para nós: Saulo, entretanto, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrassem adeptos do caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente, viu cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Muitas vezes nós ficamos cegos, assim como Saulo neste momento. Ficamos cegos, sem saber para onde ir, sem saber quais os caminhos percorrer. Mas então, quando permitimos que Deus haja em nossos corações, Ele nos mostra o caminho. Ele nos ensina que Ele é o Senhor, que Ele é aquele único capaz de nos tomar pela mão e nos levar para o lugar aonde Ele sempre quis que nós estivéssemos. Que você que está aí, que acompanha essa nossa catequese de hoje, Deus sempre quis que você estivesse próximo dEle. E a partir desse encontro pessoal com Jesus Cristo, Paulo se converte e passa a seguir Jesus. Um itinerário, uma escolha que causaria para a sua vida inúmeras aventuras, graças incontáveis na presença de um Deus que antes ele perseguia e que queria impedir que fosse proclamado. No decorrer dessa leitura, Saulo chega até Damasco e é encontrado por um servo de Deus chamado Ananias, que impõe as mãos sobre ele. Caem dos seus olhos como que escamas. E Paulo agora inicia uma nova vida ao lado de Jesus Cristo. Ele é batizado nesse instante e vai para a Arábia, como vai dizer a sua carta aos Gálatas, e permanece lá por um longo tempo, aproximadamente 3 anos, para rezar, se aprofundar nessa experiência que teve com o seu amado, com Jesus Cristo. Ao voltar, ele vai se encontrar com os apóstolos em Jerusalém, onde permanece por apenas 15 dias. Voltou então para Tarso, onde ficou mais 10 anos. São Paulo ficou aproximadamente, então, 13 anos se preparando, se aprofundando em sua experiência antes de efetivamente sair em missão para proclamar o Evangelho. Muitas vezes nós, sem sabermos de muita coisa, apenas na superficialidade das coisas, nos colocamos como os donos da verdade. Dizemos que já conhecemos a igreja, dizemos que já conhecemos a doutrina, mas Saulo nos ensina. É necessário empenho,
esforço, estudo, mas acima de tudo, muita oração para permanecer ao lado de Jesus. A vida de Paulo, então, é dedicada até a sua morte para anunciar a palavra de Deus. São Paulo foi, de certo modo, responsável pela chegada do Evangelho até nós, até a mim e a você. Na sua segunda grande viagem missionária, após o Concílio de Jerusalém, ele vai para a Europa e, é claro, passa por Portugal. Por consequência, a fé chega até cada um de nós. E por onde Paulo passava, ele deixava uma marca de Cristo tão profunda que a comunidade, que as pessoas se reuniam e eram animadas pelas suas palavras, sejam em sua presença ou posteriormente através de cartas. As cartas de Paulo. Paulo escreveu cartas para cidades que ele chama de igreja, ou seja, comunidades formadas ou que tiveram influência pela sua pregação. São as cartas para as cidades de Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses, sendo que Coríntios foram 2 cartas e Tessalonicenses também 2 cartas. Paulo também escreveu para pessoas, amigos que foram formados e conduzidos a Jesus também pela sua pregação. 2 cartas a Timóteo, uma a Tito e uma a Fílemon. A primeira carta aos Tessalonicenses foi escrita no ano de 53 depois de Cristo. Ela é o escrito mais antigo do Novo Testamento. Nós chegamos a uma conclusão. Ora, se a primeira carta escrita foi ao ano de 53, ou seja, 20 anos após a morte de Jesus, a igreja existiu nesse período. Portanto, existiu aí a tradição da igreja. É interessante nós percebermos que a igreja já existia antes da Bíblia, antes do Novo Testamento. São 20 anos de vivências cristãs católicas, dos apóstolos e daqueles que foram evangelizados, antes dos registros escritos da Sagrada Escritura no Novo Testamento. Com base nesse fato, a gente chega a esta conclusão de que a fé na Bíblia passa obrigatoriamente pela fé na Igreja Católica. Para concluirmos essa breve conversa sobre esse importante santo da nossa igreja, eu gostaria de citar um breve resumo que o próprio Paulo faz de uma de suas viagens, que se encontra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 24. 5 vezes recebi dos judeus 40 chicotadas, menos uma. 3 vezes fui batido com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. Passei por 1 noite e 1 dia em alto mar. Fiz inúmeras viagens, com perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte de meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em regiões desertas, perigos no mar, perigos por parte de falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez, e sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Quem fraqueja, que eu também não fraqueje? Quem tropeça, que eu também não me incendeie? Se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que me gloriarei. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito por toda a eternidade, sabe que não estou mentindo. Chama muita atenção, meus amigos, o grande amor de Paulo por Cristo e por nós. Esse é o seu legado. O legado de quem ama, o legado de quem sabe
de que o amor que vem de Deus, o amor que é o próprio Deus, jamais acabará. O próprio Deus que impeliu Saulo, posteriormente Paulo, a ir por todos os lugares, a passar por piores situações possíveis, para que o irmão, para que as pessoas pudessem conhecer o nome de Jesus Cristo, este homem é um modelo de evangelização, um modelo de cristão para todos nós. Que São Paulo interceda por nós, para que tenhamos o mesmo ardor missionário e o mesmo amor por Jesus Cristo e pela sua igreja. São Paulo, rogai por nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.